A demissão de Felipe Luiz segue repercutindo no Flamengo. E hoje o novo técnico, Leonardo Jardim, foi apresentado e não fugiu das perguntas. Falou sobre Felipe, Cruzeiro e tudo mais. Veja! Boa tarde a todos. Fazer aqui um pequeno statement antes de apresentar o Leonardo. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós a expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Felipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também, com uma carreira de subir a pulso, de baixo até ao top, com mais de 20 anos de carreira, pelo menos 23 são, porque jogamos um contra o outro em 2004, ou 2003, a época 2003-2004. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também que dizem isso. Bem-vindo, Leonardo, desejo-te as melhores felicidades e agora deixo-te aqui a esta malta, que não é fácil. Vamos lá. Assim? Sim. Duas palavrinhas, não é? Primeiro, agradecer ao Flamengo, ao Sr. Presidente, ao Boto, por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, e é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube, e neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores. Mesmo mudar de ideia. Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas, porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, criamos algumas surpresas, e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava, e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro. Mas, como vos disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes, e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo
capítulo que o Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Pá, eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive uma experiência muito parecida com esta, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille em dezembro de 2019 e sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora. E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. E já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Eu volto a referir, algumas das ideias do Filipe vão continuar, não é? Mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu às vezes vejo um jogo, as equipas jogar em transição, há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipa tem que ter sempre esta capacidade de jogar na pressão do adversário, algumas vezes disparar mais baixo, umas vezes ter mais posse, umas vezes ter mais transição. As melhores equipas do mundo têm esta variabilidade, que é não fazer sempre a mesma coisa, senão a seguir começa a ser fácil, não é? Se nós somos uma equipa só de posse e os adversários nos pressionarem, nós vamos ter mais dificuldade. Até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei com o Flamengo, pressionar mais o Flamengo para a transição não era tão boa. Por isso temos que equilibrar isto, e é o que eu disse aos jogadores, mas não queremos fugir do ADN deste grupo, que este grupo tem um certo ADN, e no presente, que é o importante, no presente temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. Com certeza que a nossa prioridade é agora o jogo da final. Depois vamos preparar o jogo do Cruzeiro, com certeza. A relação e a amizade e o carinho que eu tenho pelas pessoas, nada mudou. Nada mudou, e eu digo-vos pessoalmente. Eu às vezes vejo: tu traíste o Cruzeiro. Não, é só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo, que é o presidente. Ele é meu amigo, ele é torcedor do clube e ele é o dono do clube. Basta um jornalista perguntar a ele se alguma vez eu o traí em relação a alguma situação. Eu sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele, ele pode responder melhor do que ninguém. Porque no Brasil toda a gente tem opinião, toda a gente fala. É só perguntar a ele. Por isso, o carinho é o mesmo, a amizade que eu tenho com algumas pessoas lá dentro é a mesma. Muitas delas mandaram mensagem a felicitar eu voltar aqui ao Brasil e não podemos mostrar as coisas em termos competitivos. Claro que eu quero ganhar a 200%, não há 100%, a 200%.